Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. O primeiro aí na Dinâmica da Natureza 1. Nele vamos exercitar um pouco de geologia, beleza? Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco sobre a dinâmica de formação da Terra, um pouco da estrutura, vamos entender o tempo geológico e fazer algumas inferências mais específicas sobre os agentes do relevo e esse tipo de coisa, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro ponto, formação da Terra. Quando a gente fala de formação da Terra, a gente deve sempre prezar pela teoria do Big Bang, tá? Independente da sua crença, daquilo que você acredita, a teoria do Big Bang ela é a mais aceita para formular a formação tanto do universo quanto da Terra, tá? E nessa teoria do Big Bang nós temos aí a formação da Terra datando aproximadamente de 4,6 bilhões de anos atrás, tá? Gira em torno disso aqui. É exatamente isso daqui? Não necessariamente, tá? Mas todas aquelas datas que giram em torno disso aí, você pode ter a certeza que é sim a data que se refere à formação da Terra, tá? Então vamos lá, gente. Como que era a Terra nesse início? Era basicamente uma bola de magma em altíssima temperatura, tá? E nessa época a gente não define muito bem estruturas ou o que quer que seja, porque é basicamente isso. Uma bola de magma em altíssima temperatura. Só que o que acontece? Essa bola de magma em altíssima temperatura passa a trocar calor com o espaço, tá? Começa a perder calor para o espaço. Sendo assim, ela começa a resfriar a sua superfície, formando assim a crosta. E o tempo se passa e a gente começa a ter a formação de estruturas. E você sabe quais são as estruturas? Quais são as estruturas que temos hoje em dia? Pois bem, temos aí a crosta, o manto e o núcleo, tá? São as estruturas principais de nosso planeta atualmente. Ó, temos aqui a figura mostrando como que se dá essa estrutura, tá? Ele divide aqui em manto superior, tá? Manto inferior, núcleo externo, núcleo interno e aqui na superfície temos a crosta, tá? E ele coloca aqui também essa questão de zonas de transição, que são basicamente por ser estruturas que não são sólidas, elas estão aqui em meios, como posso dizer, meios pastosos, tá? Então não tem uma então não é bem delimitado, entende? Não é bem delimitada essa parte, então ele coloca uma zona de transição. Mas o que é importante que vocês saibam, que a estrutura é uma estrutura relativamente simples, ou seja, é crosta, manto, núcleo, tá? Sabendo que o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é pastoso, tá? O núcleo externo está em constante movimento e esse movimento é o que confere o magnetismo da Terra, entende? É o movimento do núcleo externo. Pois bem, em relação a uma consideração sobre a crosta, nós temos aí diversas, espessuras. E por que diversas espessuras? Porque temos diversas formas de relevo, tá? Mas no geral, a média dessa espessura é de 25 km, tá, gente? Por quê? No oceano, ela pode ser até de 6 km, né? Considerando que o relevo aqui perde altitude para o oceano, né? Então fica aqui, ó. Ela pode ser até 10 km. E no continente, essa crosta pode chegar até 70 km. Então, ela pode ganhar aí muito. Mas a média gira em torno de 25 km, tá, gente? Não precisem atentar isso aqui, tá? Isso é mais específico e dificilmente cairá em alguma prova de vestibular ou alguma coisa do tipo. Vamos lá, gente. A gente viu que a Terra foi ali de um corpo relativamente simples, né, que era a bola de magma, e passou a ser uma estrutura, né? Ela passou a ter estruturas, ela passou a ter a crosta, passou a ter o manto, passou a ter o núcleo. Isso ocorreu em milhões, bilhões de anos, tá? Então não tem como eu ser assertivo usando anos, meses para dizer em que ponto do tempo aqueles acontecimentos aconteceram. É daí que entra a necessidade de a gente usar uma escala de tempo específico para a Terra, tá? E a gente chama isso de escala ou tempo geológico. E como ele é dividido? Ele é dividido em eons, tá? Eons, eras, períodos e épocas. Aí você pergunta, mas o que é isso? Bem, anos, normalmente, né? Se a gente for tratar de anos em nosso tempo histórico, nós temos anos, dias têm horas, horas têm minutos, tá? E a gente consegue ser cada vez mais assertivo em relação ao que a gente está querendo falar, ao que aconteceu, tá? Isso aqui parte do mesmo princípio. Eons possuem eras, eras possuem períodos e períodos possuem épocas, tá? Lembre-se dessa ordem aqui, ó.
E por que a gente teve que usar o tempo geológico? Ponto importante, para delimitar o tempo de história da Terra de maneira mais prática, para a gente não ficar o tempo inteiro dizendo assim, esse acontecimento ocorreu há 5 bilhões, há 4 bilhões, enfim, ficar usando assim esses números não é nem um pouco preciso, nem um pouco prático. Então a gente usa o nome de recortes temporais e aconteceram coisas específicas e estão dentro desses recortes aqui, tá? E o principal deles é para aumentar o poder explicativo desses recortes temporais. Tá? Por exemplo, o éon Fanerozoico. O que aconteceu nele? No éon Fanerozoico ocorreu a vida, ocorreu a formação do carvão mineral, ocorreu a formação do petróleo. Tá? Tudo isso ocorreu aqui. Se eu quero ser mais assertivo, eu preciso adentrar nas eras. Tá? Então, quando eu adentro nas eras, eu começo a entender melhor. Bem, no éon Fanerozoico ocorreu a formação do carvão mineral. Mas em que era foi? Ele tem 3. Aí já consigo separar mais. Aí que período foi? Aí cada era tem outros períodos. Aí eu consigo cada vez delimitar mais, entende? E ficar cada vez mais específico naquilo que eu estou tentando falar. Pois bem, e uma pergunta que pode surgir aí. Dentro desse tempo geológico, quando nós estamos? Pois bem, galera, dentro desse tempo geológico, nós estamos no éon Fanerozoico, tá? Ó, da era Cenozoica, do período Quaternário, da época do Holoceno. Tá? Então, de repente, aí, se alguém chegar para você inicialmente perguntar em que éon você está, diga sem medo de errar. Você está no éon Fanerozoico. Beleza? Isso aqui já vai ganhar um contexto e a gente vai partir agora para analisar a tabela. Tá? A tabela de escala e tempo geológico. Temos aqui a tabela de escala e tempo geológico. Vejam bem, galera. Esse aqui são os éons. As eras, períodos e épocas. Vamos lá. Ó, esse daqui são os éons. Então, temos aí o éon Fanerozoico, Proterozoico, Arqueano e Adeano. Tá, gente? E vocês perceberam que somente o éon Fanerozoico que possui eras, períodos e épocas? Vocês perceberam que esses aqui não possuem? Pois bem, galera, não é que eles não possuam, mas é que eles possuem, mas não é interessante pra gente, tá? Não é necessariamente interessante para geologia, muito menos para geografia estudando geologia. A gente costuma dizer que esses 3 éons somados é a época pré-cambriana. Da época pré-cambriana, ou muitas vezes, né, em provas, em assuntos, vocês vão encontrar o nome Azoico. Por que Azoico? Porque são em 3 períodos em que não há vida, tá? Nesse ponto aqui nós temos vida, nesse aqui, tá? A gente não tem. A gente tem aqui um pouco de vida unicelular, tá? Mas a vida de fato começa aqui, ó, no Fanerozoico, no Cambriano. Tá, gente? E não por acaso chamamos de pré-cambriano, ó, porque o Fanerozoico se inicia com o período cambriano. Olha só, tudo isso aqui é pré-cambriano, antes disso daqui, entendido? Pois bem, galera, mas vamos entender um pouco do que aconteceu nisso daqui, pelo menos em fatores gerais, tá? Ó, Adeano, 4,5 bilhões de anos atrás. Então isso quer dizer o quê? Formação da Terra, tá, gente? E como era a formação da Terra? Era uma bola de magma em altíssimas temperaturas, sem estrutura, sem nada, tá, gente? O que aconteceu no Arqueano? Fator importante. Começa a se resfriar e temos aí a delimitação das estruturas, tá? Ou pelo menos da crosta bem definida. O que aconteceu no Proterozoico? Nós temos aí a formação dos materiais metálicos. Então, esses 3 acontecimentos foram nesses 3 éons, tá? Como não é acontecimentos que são bem delimitados, nós dizemos que esses acontecimentos já aconteceram aí no pré-cambriano. O que aconteceu no pré-cambriano? A Terra surgiu, resfriou, criou alguns minerais metálicos, tudo isso no pré-cambriano, beleza? Se esse daqui é um tempo em que antecede aí a vida, né, a vida mais dispersa, a vida mais animada, a gente pode classificar esse daqui como surgimento da vida, tá, gente? O éon Fanerozoico. E é exatamente assim que a gente vai classificar. Em todo esse éon, em todas essas eras, períodos e épocas, a vida está presente, tá, gente? A vida biológica está presente. E suas divisões aqui, ó, em Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, ela é datada sobre grandes extinções que aconteceram nessa vida, tá, gente? Então, a troca do Paleozoico para o Mesozoico houve uma grande extinção em massa, tá? Se vocês estudarem biogeografia, tem lá a extinção do Permo-Triássico. A extinção que ocorreu do Mesozoico para o Cenozoico,
a extinção dos dinossauros, que inicia-se com o triunfo dos mamíferos, tá, gente? Acontece uma série de fatos. Só que hoje, nessa aula, a gente vai estudar os fatos que são interessantes para a geologia, tá? São fatos muito mais ligados a minerais do que necessariamente vida ou dispersão, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro fato importante: no Proterozoico, tá, gente, que é aquela parte lá do pré-cambriano, que eu disse a vocês, ocorreu a origem dos minerais metálicos, que são eles ferro, cobre, ouro e outros minerais que sejam correspondentes a minerais metálicos possíveis, tá? Então, se de repente cair numa prova aí e ele do Proterozoico, tá? Provavelmente ele está querendo citar a origem de materiais metálicos, tá? Esse ele cita Proterozoico. E então você já fica ligado nessa possibilidade, ou Proterozoico ou até mesmo pré-cambriano, né? Porque o Proterozoico é aquele time lá, ó, que faz parte do pré-cambriano, tá, gente? Então vamos lá, ó. Quando entramos no Éon Fanerozoico, ocorreu 3 grandes mudanças, tá? Então vamos estudá-las umas por umas, tá? Olha só, no Éon Fanerozoico, na sua primeira era, que era Paleozoica, o que foi que aconteceu? Aconteceu a formação do carvão mineral. E como aconteceu isso? Soterramento de matéria vegetal. Tá? Então o que acontece? Nas áreas que são temperadas do planeta, ou seja, áreas mais frias, muitas vezes as árvores caem e tal, acontecem alguns fenômenos ali de perturbação dessa vegetação e não dá tempo dela se decompor. Ou seja, antes dela se decompor, ela já sofreu soterramento. E por estar soterrada, ela começa a agir por fatores de pressão, aos milhares de anos, ela vem formar aí o carvão mineral, tá, gente? O tão usado carvão mineral aí chinês, tá? Das potências aí energéticas, o carvão mineral é sempre muito presente, inclusive nos maiores poluentes, tá, gente? Combustível fóssil. Aconteceu aqui no Paleozoico. Se eu quiser ser mais específico, aconteceu no Carbonífero. Mas isso não é importante. Dificilmente períodos aqui do Mesozoico e do Paleozoico será pedido para vocês em alguma prova de concurso ou em alguma coisa do tipo, tá? Então vamos lá. Acontecimento do Paleozoico, formação do carvão mineral. E o acontecimento do Cenozoico, importante para a geologia. Ó, temos a separação da Pangeia, tá, gente? Até aqui nós temos um supercontinente, tá? Então, quando entramos na era Mesozoica, você começa com um tectonismo de placas muito acentuado e o supercontinente Pangeia começa a se separar. Temos também a formação do petróleo e do gás natural, tá, gente? No Mesozoico. E como ele aconteceu? Soterramento de matéria orgânica marinha. Tá? Então a matéria orgânica marinha que ficava ao fundo do oceano, tá? Se ele morria, acontecia alguma coisa, alguma perturbação, ela é soterrada por sedimentos e a pressão aos milhares de anos faz aí o trabalho de transformar isso em petróleo e gás natural, tá, gente? Tudo isso aqui no Mesozoico. E vejam bem, pessoal, tem a possibilidade de ter aí algum carvão mineral, alguma formação de petróleo que vem aí do pré-cambriano? Bem, não tem, galera. Sabe por quê? Porque a formação do carvão mineral, bem como a formação do petróleo, eles estão ligados a fatores biológicos, tá? Ou seja, é preciso ter vegetação para que houvesse aí soterramento, tá? É preciso ter vida marinha para que houvesse soterramento da vida marinha. E aqui não existia nada disso, tá? Então, esse tipo de combustível fóssil não pode datar do pré-cambriano. Então, já fica aí a dica, galera. Combustível fóssil é sempre do Éon Fanerozoico, tá? Qualquer tipo de combustível fóssil é do Éon Fanerozoico, beleza? E agora a gente vai entender um pouco da Era Cenozoica e vamos entender também brevemente esses dois períodos aqui, porque são mais recentes, então é importante que a gente adentre nesses dois períodos e são relativamente simples. Olha só, Era Cenozoica, que aconteceu no Terciário, aconteceu dobramentos modernos. O que são dobramentos modernos? Vocês lembram que aqui aconteceu um forte tectonismo, a separação da Pangeia? Então, nesse ponto aqui do Cenozoico, isso ainda estava ocorrendo, tá? Então, aconteceu aí dobramentos modernos de encontros de placas. E esses dobramentos modernos são o quê? São os Andes, são os Alpes, os Himalaias, são cadeias de montanhas, cordilheiras que têm suas feições, né, as suas pontas bem definidas, tá? Literalmente bem definidas porque ainda não teve tempo de erodir aquele material, então são dobramentos modernos. Dobramentos modernos sempre associados aí à tectônica de placas, tá, gente? Do Cenozoico. E isso aqui é a marca do Cenozoico, tá? Tectonismo. E uma outra marca do Cenozoico que a gente tem aqui é o Quaternário, que é o período mais recente. E o que aconteceu no Quaternário? Aconteceu as últimas glaciações, né? Eventos climáticos aí que fizeram várias diferenças aí, pelo menos na megafauna, nesse tipo de coisa, bem como os humanos e sociedades, né? Diferenças biogeográficas e sociais, porque nós estamos inseridos nesse período aqui, tá? Então, quando tratasse do Quaternário, lembrem sempre de acontecimentos mais recentes, glaciações, humanos, tá? Esse tipo de coisa ligue sempre ao Quaternário,
da era cenozoica, tá, gente? Entendido? Pois bem, a gente viu, né, nessa tabelinha aí, a gente procurou estudar a tabela para entender o tempo geológico, tá? Só que nesse tempo geológico, o que acontece? Acontece a formação do relevo, né, ou seja, a gênese, e a evolução, que não necessariamente a evolução, mas sim o ganho de características e etc. Então, o que é a gênese e a evolução do relevo? É a criação, gênese, e ganho de novas características, essa evolução aqui, de forma da superfície terrestre. Tá? Então, basicamente, você tem aí uma Terra que data de 4,5 bilhões de anos atrás, ganhando novas características da sua superfície por alguns agentes. Tá? E a gente costuma chamar de agentes que modificam o relevo. Tá? Quais são esses agentes? São agentes endógenos e agentes exógenos. Agentes endógenos acontecem dentro da estrutura do planeta Terra. Como assim dentro? Por exemplo, tectonismo acontece dentro da Terra. Vulcanismo acontece dentro da Terra. Tá? E é de dentro para fora que sai o vulcão, que sai a lava do vulcão. E como é que são os agentes exógenos? Eles acontecem fora da Terra, ou seja, fora da estrutura maciça da Terra. Como é que são esses eventos? É a chuva, é o vento, tá? E alguns autores colocam também as mudanças da sociedade na superfície ou no relevo. Entendido isso? Pois bem, galera, sabemos agora que a Terra data aí de 4,5 bilhões atrás, tá? Ela possui agentes de modificação do relevo que vêm de dentro da sua superfície, dentro da sua estrutura e de fora de suas estruturas, tá? E quais são os produtos desses agentes? Bem, olha só, alguns produtos dos agentes endógenos são, por exemplo, o vulcanismo, tá? Aqui, o tectonismo, tá, gente? Isso aqui é o Himalaia, tá? Vocês podem perceber que aquele exemplo que eu dei lá aqui, os dobramentos modernos têm suas feições bem acentuadas e bem pontiagudas. Olha aqui, ó, como é que é, tá? Porque é uma formação relativamente jovem diante de toda a história de formação do planeta Terra, tá? Aqui nós temos agentes exógenos, tá? Nesse exemplo aqui, ó, você tem o exemplo de secação desse maciço por causa da chuva. Você tem o desgaste aqui com o mar, né, que fica batendo em sua base aqui. E você consegue perceber também o caminho que a água passa por essa rocha, né, e acaba fazendo com que ela fique com esses caminhos de secação. Olha só. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Olha só. Caminhos do vento, ó. Caminhos de água, de secação, tá? Pessoas que abrem caminho sobre essa estrutura, olha só, entende? Então são tudo agentes exógenos, agentes que ocorrem fora da estrutura do planeta, e agentes endógenos ocorrem dentro da estrutura do planeta. E aqui um exercíciozinho só de ideia mesmo, que é para a gente ver aí como o ser humano é um agente exógeno, né? Por exemplo, na mineração, no aterramento, na terraplanagem, canalização, tá? Acontece isso daqui, ó, uma mudança brusca em um relevo para fazer exploração de minerais metálicos, para fazer esse tipo de coisa, tá, gente? Então fica aí também a sociedade em alguns pontos sendo um agente exógeno. Pois bem, províncias geológicas, tá? A gente viu aí que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E durante todo esse tempo ela vem como posso dizer, ganhando novas características, né? E essas características, muitas vezes, elas não se encontram características semelhantes de origem, tá? Em determinados locais da superfície. Vocês vão entender isso com maior detalhe já, tá, gente? Olha só, o que é importante a gente entender. Províncias, tá? Temos províncias em escudos cristalinos, ou seja, eles são formados por minerais metálicos e não metálicos. Formação metálica, a gente já pode entender que ela vem lá do Proterozoico, tá? Do pré-cambriano. A gente também tem dobramentos modernos. Dobramentos modernos, eles vêm aí do Cenozoico, tá? Mais especificamente do Terciário. E o que são eles? São movimentos de placas e formação de cadeias orogênicas em montanhas. É isso mesmo. A gente viu aí que é nos Himalaias, são os Alpes, os Andes, tá, gente? E, por fim, bacias sedimentares, que são depósitos sedimentares de minerais, tá? O que? Depósitos de ferro, de argila, de quartzo, ou até mesmo de matéria orgânica, no caso do carvão mineral, do gás natural e do petróleo. Entendido? No Brasil, a gente não tem tectonismo ativo, tá? A gente tem somente estrutura geológica em escudos cristalinos em bacias sedimentares, porque dobramentos modernos são fruto
de tectonismo ativo. Lembre-se, montanhas. E é por esse ponto que o Brasil não tem montanhas, tá, gente? Especificamente montanhas de desdobramentos modernos. Nossos desdobramentos são antigos. Um exemplo disso, olha só, Planalto da Borborema aqui em Pernambuco, tá? Olha só, formas de relevo arredondadas, datando aí do Proterozoico, uma formação de escudos cristalinos, exemplo daquilo que ocupa 36% do nosso território brasileiro. É uma relação de escudo, tá, gente? É uma relação de origem de formação, tá? Materiais graníticos ou ferrosos ou metálicos, entendido? E 64% é depósitos sedimentares. Então você tem aí o mapinha do Brasil de maneira bem generalizada, mostrando, né, os escudos cristalinos que vêm aí do pré-cambriano, e do Fanerozoico você tem aí as formações terciárias e quaternárias, tá, de bacia sedimentar. Beleza, galera? Minhas referências, tá, para as imagens aqui da educação, na verdade, e Moreira Carlos, né, Geografia Geral do Brasil, Espaço Geográfico e Globalização, é um livro em que ele sistematiza muito bem a questão geológica, e Teixeira Wilson Teixeira, no caso, né, lá da USP, para entender melhor o tempo geológico, tá? A tabela geológica Z dele, e ele faz o livro aí Decifrando a Terra. E eu espero que isso tenha sido útil, tá? Pelo menos em perspectiva. E se tiver alguma dúvida, pode fazer nos comentários e se Paulo responde isso daí, beleza? Então, obrigado pessoal, muito obrigado pela atenção, valeu. Boas provas para quem fazer prova, vestibular, Enem, vamos lá.